Estamos mais um dia diante do livro de Provérbios, que é um livro maravilhoso para nós, um livro que nos ensina, que nos ajuda, que nos aconselha. E nós chegamos hoje aqui no capítulo 15. Eu quero falar com você sobre a importância das palavras. Eu quero desde já começar com o versículo 1, que é muito importante para nós. Versículo 1 diz: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura provoca a ira. Quantas vezes as nossas palavras, elas têm um teor ácido? Quantas vezes nós ouvimos também palavras ácidas, duras, difíceis, muito difíceis de digerir. E o que Provérbios está dizendo é que nós temos a possibilidade não de provocar a ira, mas de desviá-la. Perceba, a resposta branda desvia o furor. O que nós queremos para o nosso lado, para cima de nós? A ira, o furor, a raiva? Ou nós queremos afastar isso de nós? Se nós quisermos viver em paz, uma das regras mais importantes, não esqueça isso, é cuidar daquilo que a tua boca produz, que a tua fala produz. E aqui nós temos a certeza de que uma palavra boa na hora certa pode evitar muita tragédia, porque alguém enfurecido, alguém irado, olha, é alguém que muitas vezes já não responde sobre si mesmo, não é verdade? E o versículo 2 diz que a língua dos sábios destila conhecimento, mas a boca dos tolos derrama tolice. Se por um lado, aquele tolo ele tem uma palavra dura e provoca ira, do outro lado, o sábio desvia o furor com uma palavra branda e, além disso, como diz o verso 2, destila conhecimento. Conhecimento aqui tem relação com instrução do coração. Não está falando de um conhecimento acadêmico apenas. Está falando sobre o conhecimento da vida, sobre a sabedoria de discernir os tempos, de falar das coisas aquilo que elas realmente são. Nós precisamos compreender que é pela palavra, muitas vezes, que nós aprendemos e ensinamos. Por isso fala-se de alguém que tem o dom da palavra, que ele pode ensinar. E veja, é a língua dos sábios que destila o conhecimento, que produz o conhecimento. E a sabedoria na boca daquele que teme a Deus é algo extraordinário. Portanto, veja, no versículo 7, nós temos ainda a certeza de que os lábios dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não age assim. Veja aqui nós temos um provérbio que é de paralelismo. Só para que você entenda, o paralelismo na literatura hebraica, ele fala algo e depois nega este algo, ou seja, fala o contrário. Este é o paralelismo de antônimos, tá? Mas há aqueles que falam a mesma coisa. Mais adiante nós vamos ler um verso assim. Veja que a língua dos sábios aqui está contrapondo o coração dos tolos. Por quê? Lembra que Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio? Então, é o que esse texto está falando. O lábio, a boca, os lábios dos sábios, eles espalham conhecimento e aqui é instrução para a vida. E o que sai do coração dos tolos? É o que está no versículo 2, tolice. Não dá para pedir que um porco não seja porco. Ele gosta da lama, ele gosta da lavagem, e não dá para pedir um tolo para falar coisas sábias. Basta abrir a boca
que nós vamos compreender quem está do outro lado. No versículo 23 deste mesmo capítulo, capítulo 15 de Provérbios, nós lemos o seguinte: o homem se alegra por dar uma boa resposta ou por dar uma resposta adequada. E como é boa uma palavra na hora certa. Veja que a resposta adequada aqui não só alegra quem ouve, quem recebe, mas alegra também quem fala. O texto está dizendo que o homem se alegra por dar uma resposta adequada. Como é bom quando nós ouvimos algo, alguma pergunta, algum questionamento, e o Senhor nos abençoa com uma palavra boa, na hora certa, do jeito certo, aquela palavra adequada, que vai apaziguar o coração, que vai acalmar os ânimos, que vai dar uma dose de encorajamento. Como é bom, como é importante que sejamos usados por Deus. E isto requer que peçamos sabedoria da parte de Deus. É muito importante pedir sabedoria na hora de falar, na hora de dizer aquilo que precisa ser dito, é de extrema importância. É muito importante que nós não falemos apenas aquilo que ouvimos por aí, mas aquilo que ouvimos da palavra de Deus, da parte de Deus. Nisto há sabedoria, e nós nos alegramos quando a palavra de Deus está bem fresquinha na nossa mente e nós podemos jorrar isso através de uma fala, através de uma resposta na direção das pessoas. E o texto diz como é boa uma palavra na hora certa. Às vezes vai ter alguém perto de você que vai estar chorando, triste, desanimado, afetado pelo caos, pelo desânimo, e você tem ali uma palavra de ânimo, de encorajamento, de fortalecimento da fé, uma palavra de sabedoria, e isso vem da parte de Deus. Por fim, o versículo 28 deste mesmo capítulo, Provérbios capítulo 15, diz que o coração do justo medita sobre o que deve responder, mas da boca dos ímpios jorra maldade. Veja, o justo medita. O que eu vou dizer? O que eu vou falar? Como é que eu vou responder a essa questão? Meu Deus, que resposta a tua palavra tem para isso? Essa pessoa me fez essa pergunta. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Meditar às vezes leva tempo. Se você não sabe a resposta que tem que dar, você deve se permitir meditar. Se alguém te perguntou alguma coisa, levantou uma questão difícil, não tente ter todas as respostas a tempo e a hora, porque nós não somos uma enciclopédia ambulante e nós não temos toda a sabedoria. Nós precisamos perguntar a Deus, que é dono e senhor de toda a sabedoria, porque muitas vezes nós não temos o que dizer naquele momento. É claro que há momentos que o tempo está contra alguém que precisa e carece de uma resposta. Mas na maioria das vezes, você pode orar um pouco mais, você pode meditar um pouco mais, meditar na palavra de Deus, como nós lemos no Salmo 1, e então nós possamos dar uma resposta adequada. Essa é a razão pela qual o texto diz que o coração do justo medita sobre o que deve responder. Ou seja, pensa uma vez, pensa duas, pensa três. Cuidado quando alguém te fizer uma pergunta. Talvez essa pergunta ela tenha vários outros questionamentos por detrás dela. Nem sempre uma pergunta ela vem sozinha. Por vezes vem atrás um coração amargurado, um coração inquieto. Por vezes vem uma pergunta terceirizada por outra pessoa. E é muito importante que tenhamos discernimento sobre o que responder, a quem responder e como responder. E a Bíblia diz que da boca dos ímpios jorra maldade. E veja, como é importante nós pensarmos, porque o ímpio pensa sem dizer, fala sem pensar,
e tudo aquilo que ele fala não vem da parte de Deus. O justo, o Filho de Deus, a nós que conhecemos a palavra, cabe uma boa resposta, cabe uma boa palavra, cabe um momento de aconselhamento bíblico, cabe por vezes um silêncio estratégico até, porque por vezes o que nós precisamos é ouvir, ouvir e ouvir um pouco mais, até que tenhamos uma palavra assertiva para ministrar aos corações. Portanto, se você deseja tomar uma decisão na sua vida, não seja precipitado. Se você deseja dar uma resposta, não se precipite, medite na lei do Senhor. E aqui nós vemos que a palavra branda desvia o furor. Isso me faz lembrar de uma palavra que Jesus disse na cruz: está consumado. E toda a ira de Deus que vinha contra pecadores como nós foi aplacada. E quando a palavra de Jesus disse, ecoou, está consumado, então nós recebemos a bênção e a graça de termos os nossos pecados perdoados. Que nós olhemos para Cristo cheios de gratidão, cheios de amor, e agradeçamos a Ele. Obrigado, Senhor, pela palavra extraordinária na cruz, na minha direção. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê discernimento e que Ele te dê a palavra certa na hora certa. Vamos orar? Nosso Deus, obrigado por Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. Dá-nos da Tua direção, Senhor. Dá-nos, Senhor, do privilégio de termos a palavra certa na hora certa para o Teu louvor e para a edificação das pessoas. Seja assim, ó Deus, para a Tua glória. Abençoa a cada pessoa que está acompanhando estas publicações, estes vídeos, esses episódios. Seja com cada um no entendimento da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo episódio. Fiquem na paz.